Fica comigo nesse devocional de hoje. É Marcos capítulo 16, versículos 6 e 7, que diz assim: Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Essa é uma palavra de ressurreição. O que você tem feito com a segunda chance que Cristo te deu? Era Páscoa e Pedro estava precisando de uma segunda chance, porque Pedro ali no cenáculo, ele havia dito a Jesus que jamais o negaria, né? E Jesus falou que ele o negaria 3 vezes, né? Então não foi uma, não foi duas, não foi 3, e assim aconteceu. Pedro estava ali no pátio do sumo sacerdote quando passou Jesus sendo levado, né, por aquele povo, por aqueles soldados. E ali o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro. E diz a palavra que Pedro ali daquele momento saiu para chorar amargamente. De repente, o que se passou ali no coração de Pedro? Né? Como que foi esse olhar que Jesus, né, deu para Pedro? Será que foi um olhar tipo, eu disse, né? Eu avisei. Por que você me traiu? Né? Mas eu acredito, amado, que não foi nada disso, né? Que isso não se passou no olhar de Jesus para com Pedro. Mas eu creio que mesmo ali, naquela dor, naquela agonia, naquele sofrimento ali, Jesus passando, quando aquele olhar cruzou com o olhar de Pedro, eu creio que foi um olhar assim: Pedro, eu ainda te amo. Né? Foi um olhar de um amigo cheio de amor, de compaixão, porque assim era e é Jesus, né? E creio que foi esse o olhar que Pedro recebeu de Jesus, um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar de como quem diz: Pedro, eu ainda te amo. E nesse momento, né, Pedro ali, eu acho que ele sentiu que ele falhou com o seu Senhor, que ele falhou com o seu melhor amigo, né? E que ali Pedro, ele sentiu que ele errou, que ele falhou do modo mais infeliz. E isso causou choro, ele se retirar e chorar amargamente, né? Talvez pensou que não tivesse nunca mais ali uma segunda chance, porque esse momento ali, esse deslumbre, né, essa memória de Pedro ali na fogueira, nesse cruzar de olhares, foi a última memória que ficou em Pedro, né, de Cristo ali vivo, do seu amigo, né, indo para a morte. Então, isso doeu muito em Pedro e foi a memória que ficou em Pedro. E Pedro, então, amado, ao se retirar para ir chorar, ele chorou amargamente. Pedro precisava de uma palavra. Pedro, eu acredito que ele estava inconsolável com, de repente, como ele se sentiu, né? Que ele poderia, de repente, até ter feito mais, mas assim, ele ficou inconsolável. Pedro estava precisando de uma palavra. Pedro estava precisando de uma segunda chance. Então aqui este anjo, quando que está ali naquela tumba, ele vai dizer, mas diz aos discípulos e diz também a Pedro, porque Deus sabia que Pedro, a forma como que Pedro estava se sentindo nesses dias, com essa memória, com esse momento, ali no pátio do sumo sacerdote, a luz, né? A luz daquele fogo, no brilho do fogo, aquela troca de olhar, aquele momento e o sentimento de que falhou com seu amigo, falhou com seu Senhor de um jeito muito infeliz, né? Então Deus está dando ali uma segunda chance a Pedro. O anjo ele vai dizer: ele ressuscitou. O sepulcro está vazio. A tumba está vazia. Ele ressuscitou. Então essa é a segunda chance. Jesus ressuscitou. E o que você tem feito? O que a humanidade tem feito? Analisa a tua vida e o que você tem feito da tua vida, porque a tua vida é a segunda chance que Cristo te deu, que Ele nos deu. E o que nós temos feito com a nossa segunda chance? Pedro recebeu a sua segunda chance. Se tornou um excelente pastor, cuidou da igreja de Cristo e deu a vida pelo evangelho do Senhor. E o que nós temos feito?
porque nós estamos vivendo, respirando, com toda tribulação ou dificuldade, com toda tribulação e dificuldade, que nós não viemos recuar, amados, mas valorizar o Evangelho do Senhor. Porque, amados, a segunda chance está aí. Ele vive, ele ressuscitou, ele foi adiante de nós e nós o veremos. Porque ele diz: estou indo adiante de vós, mas o verei. Então o Senhor, ele nos aguarda e nós ainda teremos o nosso encontro com Cristo. Amém? Que você venha valorizar essa segunda chance. Porque assim como Pedro recebeu, Pedro estava deslacerado e recebeu a sua segunda chance. Só que esse dia é um dia muito especial. O dia da ressurreição é muito especial. O dia da ressurreição não foi só a segunda chance de Pedro, é a segunda chance de toda a humanidade, é a minha, é a tua. Que você possa ficar com esse devocional guardado no teu coração. Amém?